Agora, 8 horas e 45 minutos, aqui no Jornal Gente, nós vamos entrevistar ao vivo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que gentilmente atende aqui aos nossos ouvintes na Rádio Bandeirantes e também aos assinantes do canal Band News TV. Bom dia, governador. Obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Um prazer estar falando com todos vocês da Band News e da Rádio Bandeirantes. Obrigada, governador. A gente já noticiou aqui que governadores do Sudeste e do Sul estão num movimento de aumento das alíquotas do ICMS já para 2024, com medo de que haja perda para esses estados com a reforma tributária. O que é que está acontecendo, governador? Olha, a reforma tributária, primeiro que todo mundo defende, né, que ela aconteça justamente para trazer mais simplificação no processo tributário brasileiro, que hoje é um problema, né, devido à complexidade, e acima de tudo também traga uma oportunidade dos estados, municípios e o país se desenvolver de forma mais rápida. O que acontece, e que nós, governadores do Sul e Sudeste, na sua grande maioria, o que nós defendemos é que isso aconteça, essa simplificação, mas que, acima de tudo, também aconteça uma justiça tributária, né? Um dos grandes discursos de acontecer reforma tributária é acabar com a guerra fiscal entre os estados, que também nós defendemos. O que acontece é que naquilo que foi aprovado na Câmara foi para o Senado e o Senado acabou mudando os avanços que tinham acontecido, os avanços positivos que tinham acontecido na Câmara. Criou, vamos dizer assim, diferenças de incentivos fiscais para alguns nichos do econômico do nosso país, né? Isso acaba criando um desequilíbrio, inclusive, do desenvolvimento regional de cada região e acabou criando ilhas de prosperidade para alguns segmentos. Então, nós estamos agora buscando convencer os nossos deputados, cada um com a sua bancada que representa o seu estado, para justamente voltar aquilo que tinha sido aprovado na Câmara e tirar aquilo que foi aprovado no Senado, que na nossa avaliação acabou fazendo com que essa reforma tributária passasse a ser um novo problema para o país e não o avanço que aconteceu na Câmara Federal. Essa questão das alíquotas, nós, governadores do Sul e Sudeste, nós entramos num acordo, né, de construir uma alíquota simultânea, parecida, quase que igual entre os estados, para justamente ter esse equilíbrio entre os estados do Sul e Sudeste, já que com a reforma tributária aprovada, assim que for aprovada agora na Câmara, na volta do Senado, ela vai ter uma média do repasse do IBS, que é o Imposto Federal para os estados. E essa média será em cima de 2024 até 2028. Então, alguns estados estão chegando a 22%, outros 22%. Nós, do Sul e Sudeste, entramos num acordo, exceto Santa Catarina por enquanto, de fixar essa alíquota modal entre 19,5%. No Paraná, nós já somos 19%. Nós vamos ter uma mudança de 0,5 ponto. E alguns outros estados terão uma mudança um pouco maior. Mas a verdade é que nós queremos deixar essa alíquota que possa ser uniforme entre os estados do Sul e Sudeste, para justamente nesse repasse do IBS, quando for consolidado a reforma tributária, nessa média dos próximos 4 anos, os nossos estados não tenham nenhum tipo de perda, como poderia acontecer caso a gente ficasse na alíquota que é atual hoje. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Não posso perder a oportunidade, governador, de fazer uma pergunta sobre política, né, e sobre futuro. O senhor é um dos governadores mais bem avaliados do país e é citado frequentemente como um dos prováveis futuros candidatos a presidente da República. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, confirmasse ou não essa sua disposição, se é só para presidente, se topa conversar para uma vice, enfim, eu queria saber da sua disposição em relação às eleições presidenciais que vêm, porque está todo mundo já falando nisso aqui em Brasília. Olha, Cláudio, primeiro um prazer, né, responder essa pergunta pela importância que ela tem e, acima de tudo, dizer do meu compromisso com o meu estado. Eu fui reeleito governador do Paraná com praticamente 70% dos votos e tenho a obrigação de entregar aquilo que eu me comprometi com o estado
que é entregar hoje à população o estado mais sustentável do Brasil, a melhor educação do país, algo que muito me orgulha, e os demais compromissos que eu tenho. É claro que essa discussão 2026, muitas vezes ela é antecipada, mas eu entendo que é necessário deixar para 2026. O que eu posso garantir para você, Cláudio, respondendo a sua pergunta, é que a minha geração, eu faço parte de uma nova safra da política do Brasil. Isso não quer dizer, essa nova safra não é uma questão de idade, mas é uma questão de tese, de projeto, de caráter, de planejamento, de uma visão política moderna que o Brasil, lamentavelmente, nos últimos anos nas últimas décadas, acabou perdendo e não tendo, na verdade. Então, a minha geração, ela tem a obrigação de apresentar e apontar um novo modelo de país. Um modelo que saia dessas discussões de teses ideológicas. Eu tenho até um discurso de trabalho com a minha equipe. Olha, não vamos gastar tempo discutindo ideologia, vamos discutir metodologia. O que está dando certo no mundo que nós podemos aplicar aqui no nosso estado? O que a Alemanha está fazendo? O que o Japão, a Coreia do Sul, o que Israel, o que os Estados Unidos, o Canadá, países que já são grandes potências, que conseguiram atingir uma qualidade de vida para a sua população, e aquilo que nós podemos trazer para ser aplicado no nosso estado. E eu penso que o Brasil tem perdido muito tempo nessas discussões ideológicas e não tem se dedicado em metodologia, aquilo que pode dar um salto para o país de verdade, modernizando, colocando programação, colocando robótica nas escolas, e a gente acaba ficando na discussão de pequenos casos, né, assuntos que não levam comida para a mesa do trabalhador, e lamentavelmente o país fica rastejando aí na questão econômica e não consegue desenvolver e nem levar a qualidade de vida para a sua população. Então eu penso que a minha geração tem a obrigação de aprontar um novo caminho. Se nós seremos protagonistas, seremos coadjuvantes, se seremos apenas um partícipe do processo, é outra questão que lá em 2026 será discutido. Mas eu confesso para você que quero sim estar num projeto onde a gente possa apresentar uma nova proposta para o Brasil. Ô Sônia, rapidinho, você vai perguntar para o governador, mas eu preciso contar para quem está no rádio que o governador não está em Curitiba. Pelo cenário dá para ver que o governador está na Alemanha, o governador está horas à frente, no fuso horário aí da Sônia Blota da Europa, tá quase hora do almoço. Mas conta pra gente, governador, o que o senhor foi fazer aí, qual que é o objetivo dessa viagem, alguma parceria nova, alguma notícia aí a respeito de parceria do Estado do Paraná com a empresas da Alemanha? Bom dia, aqui é o Pedro. Bom dia, Pedro. Olha, faz meia hora, acabamos aqui de fazer um anúncio aqui na Alemanha com uma empresa, que é uma empresa, a IRIX, é uma empresa que foi fundada em 1856, tem quase 200 anos aí, e ela é uma das maiores produtoras de malte do mundo, né? Tanto para o setor cervejeiro, quanto também para panificação. E junto com a cooperativa agrária, que é uma cooperativa paranaense que fatura 8 bilhões de reais por ano, nós anunciamos aqui uma planta de maltes especiais que será feita em Guarapuava, um investimento de R$500 milhão. Vai ser a primeira maltaria do Brasil com maltes especiais, uma empresa que vai ser uma indústria que vai ser altamente tecnológica, que vai gerar emprego para o nosso estado e, acima de tudo, consolidar o Paraná como o maior produtor de cevada do Brasil e também de malte. Hoje, praticamente 70% de todo o malte produzido no Brasil é no estado do Paraná. Por isso que nós somos o maior produtor também de cerveja, né? As maiores cervejarias do Brasil estão no Paraná, justamente por ter essa boa matéria-prima e agora com mais esse anúncio da empresa IRIX. Também estive ontem numa empresa chamada Péticos, que é uma empresa que faz máquinas para seleção de sementes e grãos de alta tecnologia, e eles também estão para anunciar uma planta no Paraná, agora final de janeiro. Fomos finalizar essa construção dessa nova indústria também para o estado, e eu estive essa semana também, 2 dias atrás, na Krone, a Krone, que é uma empresa que faz implementos agrícolas para silagem. O Paraná tem a maior bacia leiteira do Brasil, a segunda maior bacia leiteira do Brasil, Minas Gerais em primeiro lugar, Paraná em segundo lugar. E nós estamos trabalhando para que essa Krone, que faz implementos agrícolas para silagem, para justamente fazer ração para vaca leiteira, para justamente também levar essa indústria desses implementos agrícolas. É uma agenda toda construída em cima de empresas que estão para ir para o Brasil,
com a possibilidade de se instalar no Paraná e com o anúncio que nós fizemos aqui da maior maltaria de maltes especiais com essa empresa alemã Irix, juntamente com a cooperativa agrária. Governador, um prazer ter o senhor aqui no Jornal Gente. Perguntar rapidamente, eu sei que o tempo do senhor é curto, a gente está no mesmo fuso horário, é a Sônia aqui. Eu queria, só para fechar esse assunto da reforma tributária e também não perder a oportunidade da presença do senhor, vou fazer duas perguntas em uma. O IVA no Brasil está entre os maiores do mundo, se não o maior. Os serviços prestados pelo Estado brasileiro, eles estão longe dos que existem em países com carga tributária, inclusive menor. Na opinião do senhor, o que a gente pode fazer para diminuir esse peso tributário em cima dos brasileiros? O senhor apoia a reforma administrativa? E a segunda pergunta é de cunho diplomático. O senhor vai para a posse de Javier Milei? Ô Sônia, essa questão do IVA, eu penso o seguinte, se discute muito a questão da alíquota, né, que vai ser implantada no Brasil com da reforma tributária, com esse novo imposto. Eu penso o seguinte, que se nós conseguirmos, né, nós, o Congresso Nacional, com, obviamente, o apoio dos governadores, das suas bancadas e assim por diante, avançar na simplificação dos impostos, já é uma vitória. Não acredito que se a gente discutir a alíquota, a gente vai ter uma solução nesse momento, até porque nós não sabemos o tamanho do Brasil, em termos de custo administrativo, né, e nós não sabemos também o que é possível ser feito nessa reforma administrativa que não aconteceu. Né? Como é que você vai dizer qual é a alíquota ideal se você hoje tem um rombo de 177 bilhões nas contas públicas do governo federal? Né? Nós, estados, eu pelo menos posso falar por mim, nós fizemos uma reforma administrativa gigantesca já no nosso primeiro mandato. Diminuímos secretarias, cortamos cargos comissionados, acabei com licença-prêmia, fiz a lei de terceirização, foi o primeiro estado a fazer lei de terceirização, fiz a reforma da Previdência. Hoje o Paraná é superavitário na sua Previdência, nós temos 9 bilhões em caixa, até 2050 crescendo o número desse colchão, vamos dizer assim, financeiro para atender os nossos servidores inativos. Então, nós fizemos a lição de casa, mas o governo federal não tem, e não estou falando deste governo, tá? Estou falando dos últimos 20 anos no país, feito essa lição de casa de fazer uma modernização da máquina pública, enxugamento da máquina, cumprir realmente as suas metas fiscais, porque é isso que dá a possibilidade de você entender qual é o tamanho do Estado. Né? Hoje nós não temos de forma clara o tamanho do Estado brasileiro. E isso é um complicador para você discutir a alíquota tributária, porque como é que você vai discutir uma alíquota tributária se você não tem o real conhecimento do tamanho do Estado brasileiro? Então, eu penso que a reforma tributária, só o fato de de simplificar, já é que o mundo gasta $250, 250 horas para fazer a contabilidade de uma indústria. No Brasil são mais de 250 horas. Quer dizer, fora da realidade que acontece no país. A gente teve aqui um probleminha na conexão com o governador Ratinho Júnior, do Paraná, que falou com a gente ao vivo, direto da Alemanha, sobre reforma tributária, aumento de alíquota de ICMS e outros assuntos também. Então, eu já aproveito para agradecer a atenção do governador Ratinho Júnior, que voltará em outros momentos, é claro, aqui ao Jornal Gente. E daqui a pouco eu pergunto para o assessor dele